Aqueles ainda que eu não cumprimentei, muito bem-vindos. Vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem no livro de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 32. Muito bem, vamos ler. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Muito bem, queridos. A princípio, nós temos aqui um texto descritivo. Ele está descrevendo uma situação. Mas a palavra de Deus ela é tão rica que num texto como esse, eu quero crer que nós podemos ter exemplos muito preciosos para uma vida de obediência e uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Porque salta aos olhos aqui duas coisas muito marcantes. Primeiramente, o casal cumprindo à risca uma série de determinações da lei. Como vocês podem ver aqui no primeiro trecho, várias vezes a lei de Moisés é citada. Isso chama muito a atenção. E a segunda parte é a respeito de Simeão, que é uma pessoa que tem uma comunhão tão próxima, tão íntima com o Espírito Santo, que toda a sua vida é direcionada justamente através dessa presença do Espírito Santo na sua vida. Então, eu primeiro queria me deter a respeito do casal, tá? Como vocês veem aqui, né? O texto começa descrevendo que completando-se 8 dias para a circuncisão do menino. É interessante isso, né? Porque nós vemos que este casal, eles estão no momento aqui, um filho nasceu, um bebezinho, né? E eu fico pensando, você mãe, pegar aquele bebezinho de poucos dias e sujeitá-lo a uma cirurgia de circuncisão. Como toda cirurgia, sempre há um risco de uma infecção, de uma hemorragia, e aqui, especificamente ao 8º dia. E ele diz aqui, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. É interessante que esse compromisso do casal com a lei, no sentido de circuncidar o menino ao 8º dia, ele faz referência à aliança que Deus fez lá se a gente for lá para Gênesis, capítulo 12, abra sua Bíblia lá. Vocês vão lembrar que Deus fez uma aliança com Abrão, e ele estabeleceu justamente esse ato de circuncisão. Perdão, Gênesis 17, 12 é outra parte, mas 17 é mais específico com relação a esta questão da circuncisão. Ele diz assim no versículo 10, Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada todos
os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Percebem? Aqui Deus está fazendo uma aliança com Abraão e com a sua descendência, no sentido de que haveria uma marca na carne para que este povo obedecesse, por toda a descendência desse povo deveria obedecer. E é interessante, por que o 8º dia? Por que não ao 10º? Por que não ao 5º? Hoje em dia, a medicina nos informa que o 8º dia é o dia em que a questão da cicatrização, ela está mais, a coagulação sanguínea, ela está no seu poder máximo. A inervação ali daquela região, ela praticamente não existe. Então, Deus na sua sabedoria, hoje a medicina nos informa isso, mas Deus na sua sabedoria, o médico dos médicos já sabia que naquele momento a vitamina K estaria acima de 100%, o que possibilitaria uma rápida cicatrização. Então, era um evento que marcaria o povo, eles teriam aquela sensação de pertencimento ao povo de Deus, através dessa marca na sua carne. E é interessante que eles observam isso, né? Eles levam o menino, vamos lembrar, eles estão vindo lá de Nazaré, obedecendo um edito, né? Para fazer um recenseamento. Eles vão até Jerusalém, né? Eles vão até Belém, ali o menino nasce, né? Foi assim uma coincidência, foi um acaso? Não. Se a gente lembrar lá de Miqueias, ali está escrito que o bebê nasceria em Belém, né? Então ali o bebê nasce e ali ele é circuncidado ao 8º dia. Então eles estão ali numa série de eventos, mas mesmo tendo algumas surpresas pelo caminho, né, para eles estão observando rigorosamente a lei. É interessante que ele, no versículo 22, continua dizendo assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. É interessante que essa questão do tempo de purificação, se a gente for lá para Levíticos 12, nós vamos ler o que está sendo praticado aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Levíticos 12, e nós vamos ver que também a lei estipulava um tempo, como ele diz aqui, né? Completando-se o tempo da purificação. Levíticos 12, de 1 a 4, você vai ler o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Vá lá para o versículo 8. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Então vejam, mais um aspecto da lei que o casal está ali praticando, obedecendo. E na continuidade, ele diz assim, versículo 23, como está escrito na lei do Senhor, novamente a lei é citada: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Em que momento todo bebê do sexo masculino seria oferecido ao Senhor? Se vocês lembrarem lá da Páscoa, vamos lá para Êxodo 13, que é justamente a instituição da Páscoa, quando Israel está saindo ali do Egito. Vocês vão lembrar que há ali a morte dos primogênitos, e Deus estabelece ali a consagração dos primogênitos. Capítulo 13 de Êxodo, versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Versículo 12: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Versículo 15:
Lá no finalzinho do versículo diz assim: por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Então vejam, Deus está estabelecendo ali que todo filho do sexo masculino seria dedicado ao Senhor, tá? Era dele, Deus tomou todo o primogênito assim, mas haveria a possibilidade de resgatar. Como? Ele ofereceria um cordeiro e uma rolinha, um pombinho. Se não tivesse recursos para oferecer um cordeiro, ele ofereceria o quê? 2 pombinhas, 2 rolinhos, que é o que aconteceu aqui, né? Quando a gente lê aqui, voltando para Lucas 2,24, e para oferecer no sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então mostra que esse casal não tinha muitos recursos financeiros para oferecer um cordeiro. Eles vão lá e levam 2 pombinhos, 2 rolinhas. O que chama a atenção aqui, queridos, é um casal vivendo toda aquela situação obedecendo à lei. A lei fazia parte da sua vida. Eles viviam aquilo de maneira muito natural. A questão aqui é: o que motivava esse casal a fazer isso? Por que eles observavam tão criteriosamente a lei, a ponto de se deslocar, a ponto de participar de uma cerimônia, a ponto de estar ali cumprindo rigorosamente a lei? Não era para justificação. Se vocês lembrarem, um pouco antes no contexto aqui de Lucas, Maria, ela recebe a visita de um anjo. E o anjo chega para ela e diz assim: olha, você dará à luz a uma criança, ele será grande, ele será filho do Altíssimo, e o seu reino durará para sempre. Maria, ela fala: senhor anjo, um detalhezinho só, eu sou virgem, eu não tenho relacionamento com homem nenhum. E é interessante que o anjo responde: olha, sobre ti descerá o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E é interessante a resposta de Maria. Vamos lá volte um pouquinho aí no texto de Lucas, quando é anunciado aqui o nascimento de Jesus. É interessante a resposta de Maria, capítulo 1, versículo 38, ela diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vejam, Maria, ela não entendia como, mas o anjo disse que ela daria a luz ao Filho do Altíssimo, e ela diz: eu sou tua serva, faça-se como o Senhor disse. Vejam, era uma jovem virgem, ela estava comprometida, ela estava prometida em casamento, mas de repente ela se vê grávida. Isso diante de uma sociedade que poderia acusá-la de prostituição, de adultério. Ela estaria sujeita muitas vezes a ser apedrejada conforme a lei, né? Mas não, ela, pela fé, ela entende e ela aceita aquele papel para o qual ela foi escolhida. E José, o seu marido, imagina a situação de José. De repente ele vê a sua noiva grávida, e ele fala: uai, o que aconteceu? Vejam, ela estava prometida, eles eram noivos, mas naquela cultura, queridos, o noivado já era praticamente já era um casamento, praticamente não, já era um casamento, já era uma coisa séria. Tanto é que se José morresse ali, Maria seria considerada viúva. Então, naquela situação, José percebe a sua noiva grávida, mas ele amava tanto Maria, ele era tão justo que ele resolver aquela situação secretamente, porque ele poderia rejeitá-la publicamente, ele poderia expô-la, né, à crítica pública, mas ele resolve fazer isso secretamente, ele resolve deixar Maria secretamente, porque ele não ia aceitar aquela situação, mas também não queria provocar ali uma situação que pusesse a vida de Maria em risco. E o anjo novamente se apresenta e fala: José, o que está sendo gerado no ventre de Maria é do alto. E ele diz: olha, esse menino você porá o nome de Jesus, que significa o Senhor é salvação. Então já o nome já dava o objetivo, a missão desse menino. E José
na sua fé, na sua justiça, sabe o que ele faz? Ele obedece. Ele recebe a sua noiva de volta. Ele se dispõe a ser o pai legal daquele menino, porque ele não era o pai de fato, mas ele iria criar, ele iria ser responsável, e resolve enfrentar toda uma sociedade que muitas vezes poderia ver com maledicência, poderia ver com acusações, mas pela sua fé, ele obedece, ele recebe Maria. Então, queridos, a prática da lei por esse casal não visava a sua justificação. Eles já, pelas suas atitudes anteriores, já mostravam um coração justificado pela sua fé na palavra de Deus. Então, o que motivava a prática tão rigorosa da lei? Fé, obediência, adoração. Eles praticavam a lei não para serem justificados. Eles já mostravam um coração justificado. Eles já mostravam uma fé obediente. Mas o que os levava a praticar rigorosamente vários aspectos da lei era o quê? Era uma vida de obediência. Era uma vida de adoração. Eles faziam com aquela obediência uma maneira de adorar a Deus. Percebem? A fé, ela leva justamente a ter uma vida justa, uma vida piedosa, né? E era justamente o que eles mostram. Pergunto eu, queridos, nós como cristãos, qual é o nosso papel diante da lei? Né? Vamos lembrar que Jesus, lá em Mateus 5, versículo 17, eu acho interessante a gente abrir lá. Veja o que Jesus fala com relação à lei. Mateus, versículo 17, Jesus diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vejam, Jesus, ele está fazendo um compromisso aqui de cumprir toda a lei. Ele cumpriu. 1 Pedro nos diz que 1 Pedro 2 nos diz que Jesus, ele nunca pecou. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. E ele está falando claramente aqui, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Por quê? Porque a lei, os profetas, até uma vírgula, até um sinalzinho de tio, ou um acento agudo, tudo será cumprido. Então, a palavra, a lei especificamente, para o cristão, a gente muitas vezes ouve e declara, não, mas nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. É verdade, é verdade. Nós não dependemos da lei para ser justificados. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que nós vamos colocar a lei de lado. Vejam, para os judeus a lei era composta de 613 mandamentos. Era mandamento demais, né? Para nós, como Igreja de Cristo, nós temos como referência da lei o quê? Os 10 mandamentos. Né? É o nosso referencial, é a nossa tábua de valores que vai orientar a nossa vida, a nossa adoração, a nossa fé. Mas, queridos, sejam sinceros, já a partir do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, nós já falhamos logo no primeiro. Não conseguimos cumprir nem o primeiro, senão não pecaríamos. Senão não daríamos lugar ao pecado na nossa vida. Então a lei, ela não serve para justificar ninguém. A questão com Deus sempre foi fé. A justificação com Deus sempre foi fé, desde o Éden. Lembram? O que foi colocado para Adão e para Eva? Era uma questão de fé que levaria a obedecer. Por que Adão e Eva pecaram? E por que nós estamos aqui hoje com uma natureza pecaminosa? Porque eles não creram. E porque não creram, desobedeceram. Da mesma maneira, Abrão que já estava numa idade avançada, Sara já era também idosa, era estéril. E quando Deus fala para Abrão, olha para o céu, veja quantas estrelas, você consegue contar? Pois saiba que a tua descendência será igual ao número dessas estrelas. E Abrão creu. Então, queridos, com Deus, a questão sempre é
crer. E o crer, a fé, leva o quê? A obediência, e é uma vida justa. Então, embora nós não estejamos debaixo da lei, isso não quer dizer que nós não devemos observar a lei na nossa vida, na nossa adoração, né? Na nossa comunhão com Deus. De que maneira? Sabendo que a lei nunca vai nos justificar, mas a lei vai nos conduzir a uma vida de obediência, a uma vida de justiça. É interessante que vocês percebem que o casal aqui, eles estão obedecendo não por méritos, mas por fé. Essa questão do cumprimento da lei levar a algum tipo de mérito, né, diante de Deus, isso foi muito explorado de maneira equivocada pelos fariseus. Paulo, ele quase que perde a paciência com os gálatas, né? Ele diz assim: ó, gálatas insensatos, vocês receberam pela fé, vocês começaram pela fé e agora vocês querem seguir a lei, vocês querem se justificar pela lei, porque os judaizantes pregavam exatamente isso. Eles diziam: olha, você deve crer em Deus, mas você precisa ser circuncidado, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A proposta continua sendo a mesma, né? Pessoas querem acrescentar algo à nossa fé em Cristo Jesus. Não. A lei, queridos, ela sempre vai... a lei ela não justifica, e a lei também ela não condena. Na verdade, a lei, ela vai evidenciar uma condenação preexistente. A nossa natureza já nos condena diante de Deus, e a lei evidencia isso. Convido vocês a abrirem em Gálatas 3. O apóstolo Paulo aqui trata de maneira muito rica essa questão da lei. Abram sua Bíblia lá em Gálatas 3, nós vamos ler o versículo 10. Veja só o que diz aqui: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Veja, não é um ou outro mandamento. A pessoa, para ser justificada pela lei, ela teria que cumprir toda a lei. Qual homem consegue isso? Ninguém, queridos, ninguém. Versículo 11: é evidente, né? Então fica evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Essa aqui é uma situação que Deus faz lá no livro de Abacuque: o justo viverá pela fé. Percebe? Com Deus é sempre fé. Lá no Éden, Abrão, a situação aqui que Abacuque está enfrentando com o povo inimigo vindo, e ele está aflito, pedindo: Senhor, o Senhor não está vendo, tal. E Deus responde para Abacuque: o justo viverá pela fé. Então, com Deus sempre a questão foi fé. A lei jamais vai justificar alguém. Aí Paulo, ele faz uma pergunta. Vamos lá para o versículo 19 do mesmo texto de Gálatas. Paulo, ele faz uma pergunta aqui: então, qual é o propósito da lei? Paulo pergunta, e ele mesmo responde: foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, qual é o propósito da lei? Qual é o foco da lei na nossa vida? Primeiramente, evidenciar o nosso pecado. A lei sempre vai mostrar que nós somos pecadores, e mais, ela vai mostrar a nossa incapacidade de mudar isso. Não tem como você, através do cumprimento da lei, você se santificar. Não. A lei justamente vai mostrar que você é um pecador, ela vai mostrar que você é incapaz de mudar essa situação, e ela vai evidenciar que você precisa do quê? De um Redentor. Só Deus pode mudar essa situação. Então, esse é o papel da lei. Ela, na verdade, ela vai evidenciar o nosso pecado, a nossa incapacidade de mudar,
e a necessidade de um Redentor na nossa vida. Ok. Então, como é que funciona na prática, como nós vimos na prática desse casal? Como é que funciona a lei na nossa vida como cristãos? Uma vez que nós não estamos debaixo da lei, uma vez que nós não vamos encontrar mérito diante de Deus cumprindo a lei, então, como é que nós vamos viver essa questão da lei? A exemplo de José e Maria. Vamos ver aqui no texto de Gálatas, lá no versículo 23. É interessante a figura que Paulo usa aqui. Ele diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé... Veja como ele repete a palavra fé, né? Ele vai repetir 4 vezes a palavra fé. Vamos começar de novo, versículo 3. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E agora, porém, temos chegado o quê? A fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Paulo, ele usa aqui a figura do tutor, do professor, do pedagogo. Outras traduções talvez seja aio, aquele que conduz. Então, qual era a figura aqui? Às vezes a pessoa colocava um professor, um pedagogo, um tutor, naquele menor de idade, e o tutor iria orientá-lo, iria lhe dar direcionamentos para a sua vida, ok? Só que aquele menor de idade, uma hora iria virar adulto. Então, ele não estaria mais debaixo da tutela daquele tutor. A partir dali, ele viveria a sua vida como adulto. Mas isso não quer dizer que aquilo que ele aprendeu com o tutor seria desprezado. Não. Ele iria, embora não estivesse debaixo do tutor, ele iria continuar praticando aquilo que o tutor lhe ensinou. Correto? Então o papel da lei é exatamente essa. Ela nos ensina aquilo que agrada a Deus, ela nos ensina a ter uma vida justa, piedosa, uma vida que glorifique a Deus na nossa vida, e embora ela não nos justifique, ela serve de quê? De direcionamento. Nós não estamos mais debaixo da lei, do tutor, do pedagogo, mas nós continuamos observando os ensinamentos da lei, para ter uma vida que agrade a Deus, uma vida piedosa. Então, lembrando a pergunta de Paulo, então para que serve a lei? Exatamente para isso, queridos, para que a gente tenha um direcionamento que glorifique o nome de Deus, que nos torne justos diante de Deus, que nos leve a ter uma vida piedosa diante de Deus. E qual é o resultado disso? Uma vida abençoada, uma vida onde você pode ser usado para alcançar os propósitos que Deus tem nesse plano soberano de redenção do homem. O exemplo de Maria. Vocês percebem que deveria haver muitas jovens ali, na mesma idade, talvez também piedosas, né? Com a oportunidade de gerar a Jesus. Mas Maria foi escolhida. Por quê? Veja, Maria não era cheia de graça. Quem é cheio de graça é Deus. Ela foi o quê? Agraciada. Isabel, ela diz assim: você é bendita entre as mulheres, não é isso? Esse título de bendita entre as mulheres muitas vezes é mal entendida, principalmente pela igreja romana. Se vocês depois tiverem curiosidade, lá no livro de Juízes, quando Débora é levantada como juiz, porque os homens se omitiram por covardia, então Deus levanta uma mulher como juíza, mas ela chama Baraque, um homem, para estar à frente do povo, conduzindo o povo. E existe ali um evento de uma batalha, e um comandante chamado Cícera, ele vem, um poderoso comandante com um poderoso exército, e depois de uma batalha tal, esse Cícera ele vai e entra numa tenda, e uma mulher chamada Jael, mulher de Éber, ela vai lá e crava uma estaca na têmpora desse comandante e mata aquele comandante. E sabe qual é o título que Jael, depois Débora, o cântico de Débora, que vocês devem conhecer? Débora se refere a Jael
como bendita entre as mulheres, o mesmo título de Maria. Então, esse título, bendita entre as mulheres, que Jael recebeu ali na época de Juízes, e que Maria está recebendo agora, demonstra o quê? Demonstra uma aptidão para servir. Deus vai usar e vai abençoar aquelas pessoas que, seguindo as orientações da lei, levam uma vida justa, uma vida piedosa, onde Deus olha e diz: você vai ser o meu instrumento para a proclamação da verdade. Você vai ser o meu instrumento para abençoar outras vidas. Você vai ser o meu instrumento para ser abençoado. Percebe qual é o papel da lei na nossa vida? Ela serve como direcionamento. Ela não vai justificar. Ela vai evidenciar o quê? Uma justiça que já existe. Por quê? Por conta da tua fé no Redentor. Por conta da tua fé no único que pode te redimir do teu pecado. Então, queridos, o que chama a atenção aqui na vida desse casal é exatamente isso: uma vida vivida por fé, uma vida onde a prática da lei ela é constante, mas evidenciando o quê? Uma fé pré-existente, e por isso eles são usados e por isso eles são abençoados. Mas o texto continua. Quando a gente volta lá para Lucas capítulo 2, nós vemos um outro homem chamado Simeão. Acho que é a única vez que esse nome aparece aqui, né? Simeão. E o que chama a atenção na vida desse homem, eu havia dito que duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão da prática da lei, né? E segundo, a atuação constante do Espírito Santo sobre a vida desse homem. Vejam aqui o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E é interessante que a palavra diz que esse homem era justo e piedoso. Isso lembra muitas vezes o início de Jó. Lembra como é que começa Jó? Havia na cidade de Uzo um homem piedoso, temente a Deus e que evitava o mal. Lembra a descrição? Então Deus olha para esse homem e diz: olha, esse homem era justo e piedoso. E ele diz que esse homem esperava a consolação de Israel. Como é que nós podemos entender essa consolação de Israel? Simeão, ele sabia que Deus, ele tinha um plano soberano de redenção do povo. Deus estava tratando, como soberano Deus, ele estava tratando da história justamente para redimir um povo para si, o povo de Israel. E o ápice desse plano soberano seria o nascimento de uma criança. Eu creio que Simeão tinha muito claro a passagem de Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 9. Simeão, que era um homem justo, um homem piedoso, com certeza ele lembrava dessa passagem em Isaías capítulo 9, que vocês também conhecem muito bem, que diz o seguinte, a partir do versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então vejam, havia uma promessa, havia uma esperança, havia uma consolação prometida para o povo. E o ápice dessa consolação qual era? O menino nos nasceu. E agora Jesus nasceu. E não coincidentemente, vocês vão ler aqui, a passagem continua dizendo assim: foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele, Simeão, não morreria antes de ver esse menino, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que interessante, imagine a cena, tá? O casal vai ali apresentar o menino Jesus, muitas pessoas estavam ali, a palavra não diz qual era o horário do dia, mas exatamente no momento em que o casal vai, no momento que eles estão lá, o que acontece? Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, exatamente no dia, na hora que o casal estava levando o menino para ser apresentado. Coincidência? Não. Movido pelo Espírito Santo.
a atuação do Espírito Santo na vida desse homem era tamanha que ele conduzia a hora, o local onde ele deveria estar. E ele tinha uma promessa, que ele não morreria antes de ver o Cristo. Ele não viveria antes de ver o maravilhoso conselheiro. Pois bem, o Espírito leva ali, e ele diz assim, versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão, olha que maravilha, o toma nos braços, e louva, não teria outra maneira, né, queridos? Ele louva a Deus, e a maneira de louvar é muito interessante, e é aqui que eu quero que vocês foquem, no sentido de ter exemplos para a nossa vida, tá? Ele diz assim, ó soberano, como prometeste, Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Simeão tinha a promessa de que ele não morreria antes de ver o menino Jesus, o Cristo, o Redentor. Ele está vendo, ele não somente está vendo, como ele está tomando nas mãos. Então Deus, ele tem um compromisso com as suas promessas, e ele diz isso, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, queridos. O que ele está dizendo aqui? Senhor, agora eu já posso morrer, o Senhor cumpriu a tua promessa. Total falta de temor diante da morte. Por quê? Porque ele tinha convicção do quê? Da vida eterna. Ele sabia que a sua morte seria apenas o começo de uma eternidade, e ele louva, Senhor, podes despedir o teu servo, o Senhor cumpre as suas promessas, está aqui, eu estou vendo aquele menino que o Senhor disse que eu veria. E ele continua, né? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Novamente eu lembro de Jó, que depois de passar todos aqueles problemas que vocês lembram da história de Jó, ele diz assim, lá no capítulo 42, ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebe? Muitas vezes as dificuldades permitem que a gente tenha, aí sim, uma visão mais apropriada do nosso Deus. Então ele diz exatamente isso, os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos. Aquele menino viria para abençoar todo o mundo. A salvação, ela é oferecida a todo o mundo, ela só vai alcançar aqueles que crerem. Mas o sangue derramado, o sacrifício, ele foi oferecido a todo o mundo. O sangue vai alcançar aqueles que crerem, ok? A universalidade, né, da salvação. Ele diz, a tua salvação que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, queridos. A luz, Deus, ele é luz. Esse mundo vive em trevas. Se você lembrar mais uma vez de Mateus capítulo 5, ele diz que vós sois sal e luz. Nós somos esta luz, nós somos os responsáveis por levar a luz de Deus para o mundo em trevas. Lembram qual foi a primeira coisa a ser criada? Lá em Gênesis 1, e Deus disse, haja luz. Luz é a primeira coisa que esse mundo, é o que mais esse mundo precisa, desde a criação, luz. E ele diz aqui, né? Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Israel já havia sido o depositário da palavra, né? O Pentateuco, os profetas, os salmos, os livros de sabedoria em geral. O povo de Israel havia sido o instrumento que Deus escolheu para trazer a sua palavra, e agora o povo de Israel mais uma vez é escolhido para trazer o quê? O Salvador, o Redentor. Jesus era judeu. Então, queridos, o que chama a atenção aqui? Quando nós pensamos em Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo agia, né? Por exemplo, se você lembrar de Sansão, né? Se você lembrar da própria Isabel aqui, quando ela começa a louvar a Deus, o Espírito Santo ele vinha, ele fazia a sua obra. Saul,
né? Mas ele não habitava. Ele vinha, tomava posse, fazia a sua obra, mas ele não era constante. Quando você lembra, por exemplo, de João 16, quando Jesus diz assim: olha, é necessário que eu vá, e quando eu for, eu vos enviarei quem? O Consolador, o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele fará que o mundo conheça o pecado, a verdade e o juízo. Então é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da necessidade de salvação, né? Do julgamento de Deus, do juízo. Como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Através da igreja, através da onde ele habita. Se você lembrar, por exemplo, de Atos capítulo 1:8, ele diz: recebereis poder do alto e serei o quê? Minhas testemunhas. Era uma alusão ao que ia acontecer lá em Atos 2, o Pentecostes, quando o Espírito é dado. Quando ele diz que o Consolador virá, quando ele diz que vocês receberão o poder do alto, ele está falando de um evento futuro, não é isso? Isso aconteceu lá em Atos 2. O Espírito Santo é dado à igreja. Ali o Espírito Santo começa a habitar. E quando nós lemos, por exemplo, vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Já não fala de futuro, já fala de algo que é presente. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, que é santuário do Espírito Santo. Percebe? Agora já não é mais uma promessa, agora já é um fato. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se nós formos lá para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, nós vamos ler versículo 13 e versículo 14. Diz assim: olha, existe um processo aqui, tá? Quando vocês ouviram, então a primeira pessoa ouve, e creram, então a pessoa crê na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram o quê? Selados. Vocês foram selados em Cristo com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, então, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo começa o quê? A habitar no seu povo, na igreja. O povo de Deus passa a ser o quê? Santuário do Espírito Santo. Existe aqui um selo: este é meu, e esse selo ninguém tira. Aonde esse raciocínio quer levar? Assim como Simeão, queridos, vamos voltar então lá para o texto de Lucas 2. Assim como Simeão, queridos, nós também podemos e devemos ter o quê? Esperança. Mas esperança, biblicamente falando, é uma convicção. Lembra da definição de fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de coisas que não se veem. Essa esperança é você, como igreja, já viver a realidade do reino hoje. O reino para nós não é algo futuro. O reino já é hoje. Nós já servimos a Deus hoje. Nós já podemos ser instrumentos, assim como Maria, como José, como Simeão, nós já podemos ser instrumentos de Deus no seu reino hoje. Isso é característica daquele em que o Espírito Santo habita, tá? Assim como Simeão, nós também não devemos temer a morte. Nós temos convicção de que a morte é uma promoção. Nós estaremos numa situação inigualável no seio de Abrão, quando a gente lembra lá da passagem de o mendigo e Lázaro, né?
o mendigo ali estava confortado no seio de Abrão. É essa a nossa expectativa após esta vida. Então nós não temos por que temer a morte. Não vamos desprezar a nossa vida, não é? Nós temos essa vida para servir a Deus, mas quando essa vida findar, nós estaremos num lugar inigualável, muito melhor, onde justiça, onde verdade, onde paz prevalecem. Assim como Simeão, queridos, nós temos que entender que a revelação não é somente para a igreja. O Espírito Santo vai fazer a revelação, a necessidade de salvação, a luz para o mundo, através da sua igreja. Nós devemos ser luz nesse mundo. Nós somos os depositários dessa luz e devemos proclamá-la enquanto estivermos aqui. Essa é a nossa responsabilidade, não é? Da mesma maneira, queridos, nós somos o motivo de glória para nosso Deus. Nós agora somos os responsáveis justamente pela palavra, por conhecê-la, por vivê-la, por proclamá-la, ok? E da mesma maneira, nós, quando falamos que somos cristãos, o que nós queremos dizer com isso? A não ser que nós refletimos o caráter do Cristo. Cristão é isso, é ser semelhante ao Cristo. É que as pessoas possam ver através de nós a Cristo. Percebe? Isso é fruto, isso é consequência da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o que eu queria deixar nessa manhã para nós, queridos, é que nós, tendo como exemplo, né, esses personagens que a Bíblia nos mostra, vejam, é um texto descritivo, né? Se a gente for ler de maneira mais superficial, nós vamos ter aqui informações, mas quando a gente se detém, se depara e começa a lançar perguntas: por que 8 dias? O que quer dizer a lei? Por que Simeão tinha essa intimidade com o Espírito Santo? Você vê que a gente consegue extrair muitas informações para a nossa vida prática, para que nós possamos ter a lei de Deus como referência para a nossa vida, como aio, né? Como pedagogo, como professor, que a gente possa estar conhecendo e praticando a sua palavra, né? Embora saibamos que ela não vai nos dar mérito, a nossa fé não é pela prática da palavra, pela prática da lei, pelo guardar a lei. Não, nós já fomos justificados pela nossa fé. A questão aqui sempre foi fé, mas não devemos desprezar a prática, o conhecimento e prática da palavra. Da mesma maneira, uma vez que nós somos habitação, santuário do Espírito Santo, nós devemos estar proclamando a verdade, nós devemos estar vivendo a realidade do reino, nós devemos estar sendo luz para um mundo em trevas, não é isso? Tudo isso, queridos, me leva a pensar numa declaração que Jesus faz. Vamos lá para João capítulo 4, quando nós estamos falando aqui de adoração, né? E João, ele dá um referencial muito interessante de adoração. Lá no capítulo 4, naquele texto que ele está falando ali com a samaritana, lá no versículo 23, João 4, versículo 23, ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito. E que mais? E em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus dá parâmetros para uma vida de adoração. Você adora a Deus? A pergunta é: Deus se sente adorado? Como é que nós podemos adorar a Deus genuinamente? Como Ele quer ser adorado? A palavra diz, Jesus ele orienta, nós podemos e devemos adorar em espírito, em comunhão constante com o Espírito, e em verdade, através da sua
palavra, no conhecimento e na prática da sua palavra. Então, queridos, o meu pedido é que nessa manhã o Espírito Santo possa deixar essa mensagem muito clara nos nossos corações, tá? Que nós devemos ter uma vida de adoração, uma vida de uma fé obediente, uma vida em que nós possamos adorar a Deus como Ele quer ser adorado, em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar.